Terapia de Guerrilha, Ítalo Marcelo, capítulo 17. Calma, você vai ser uma boa mãe. Quem tem medo da adolescência? Nesta fase, aparece na personalidade do sujeito esse senso de se confrontar com o mundo, de testar a sua própria força. Por volta dos 12 anos, a pessoa começa a sentir uma necessidade de testar a sua força no mundo, e essa necessidade aparece muitas vezes como um conflito no seio familiar. Os pais precisam ter a cabeça no lugar e estar calmos. Precisam saber que esse é o período normal de desenvolvimento e que provavelmente o filho vai apresentar alteração de comportamento e não há nada de errado com isso. Começa a ficar errado quando há falta de respeito, falta de compromisso. Aí sim instala-se uma disfuncionalidade, mas até então que ele esteja lá no processo do autoconhecimento, por mais que ele queira bater de frente com alguma situação, não deixando de ser respeitoso, faz parte dessa fase. Então, bora maneirar aí. Como prevenir a alteração disfuncional de comportamento na adolescência? O que podemos fazer enquanto pais para preparar o terreno a fim de que os filhos não sofram tanto na adolescência? Uma primeira resposta que pode ocorrer aos pais é o amor. Que muita gente fala, não, se eu amo meu filho, ele vai saber que eu amo e por isso vai ter em mim um porto seguro, recorrerá a mim quando tiver dúvidas, conflitos, traumas, quando se vir diante de um desafio. Acontece que isso é tão bonito quanto falso. O amor materno ou o amor paterno não são capazes de influenciar o caminho dos nossos filhos. Responda a você mesmo. Quem foi a pessoa que mais o influenciou na vida? Provavelmente a resposta não será pai e mãe. Para algumas pessoas, esse pode ser o caso, mas a maioria esmagadora das pessoas não foi definitivamente influenciada por pai e mãe. Provavelmente a pessoa que mais influenciou você foi um professor, um mestre, um sacerdote, um bispo, um pastor, uma pessoa que tinha uma função no campo espiritual. Aqui é preciso distinguir entre a pessoa que nós mais amamos ou que mais nos amou e a pessoa que mais nos influenciou. São coisas distintas e provavelmente a pessoa que mais nos influenciou não foi aquela que nos mais amou. Pode até ser que a pessoa que mais nos influenciou sequer nos conheça. A primeira chave que faz com que influenciemos alguém não é o amor, mas uma outra coisa. Influenciamos alguém quando ensinamos esse alguém a pensar. Vamos imaginar, por exemplo, que o seu filho age de um certo modo e você queira lhe dizer como ele deveria agir. Há duas formas de fazer isso: brigando e punindo ou descortinando todo um universo diante dele. Provavelmente a pessoa que mais nos influenciou na vida foi uma pessoa que nos ensinou a pensar de um outro modo, que nos ensinou como se pensa de um modo correto ou de um modo mais harmônico com as nossas expectativas, com os nossos desejos, com a nossa própria vida. Muitas vezes, os pais perdem a influência que poderiam exercer sobre os filhos porque se concentram muito em ensiná-los e como fazer certas coisas, esquecendo-se de ensiná-los como pensar sobre as coisas ou como ver o mundo. E há uma outra coisa que certamente a pessoa que mais nos influenciou também fez conosco. Além de ensinar a pensar, a pessoa tem de desafiar a excelência da outra, não permitir que ela se acomode. A pessoa tem de lembrar a outra: você pode ser mais do que isso. Isso é importante. Nunca estar confortável com o nível da excelência dos nossos filhos. Sempre podemos esperar que eles sejam mais generosos, mais atentos, mais disponíveis. Desafiar os nossos filhos naquilo que lhes molda o caráter é muito importante para que exerçamos alguma influência sobre eles. Outra coisa importante é desafiar a criança na sua capacidade de se relacionar com os outros, de estar presente no ambiente, vendo as necessidades das pessoas ao seu redor. Meu filho, vá ver se o fulano tem refrigerante no copo, vá ver se ele está precisando de água. Nós temos que criar seres prestativos. E quando, uma coisa que ele fala aqui, quando o seu filho chegar com um desenho todo rabiscado, ao invés de você simplesmente falar que lindo, maravilhoso, na verdade isso pode ser prejudicial em alguns momentos, porque o seu filho ele sempre vai nascer com a ideia de que tudo é lindo e maravilhoso, tudo que ele faz é lindo e maravilhoso, só que não existe essa pessoa. O que você poderia fazer? Nossa, filho, ficou muito bom. Que tal você colocar uma orelha aqui, um traço aqui e fazer assim para ficar mais parecido com o papai? Ou seja, você elogia e você já dá sugestões sobre como ele pode melhorar o trabalho dele. Porque se eu já sou muito bom, então para que eu vou precisar melhorar? É necessário que nós sejamos incentivadores, mas ao mesmo tempo pessoas que inspiram e elevam
a excelência das nossas crianças. As 3 idades da adolescência. Podemos falar em 3 fases ou idades da adolescência, que seriam a pré-adolescência, a adolescência e a juventude. Por volta dos 9, 10 anos de idade, a criança entra no que chamamos de pré-adolescência. Nessa etapa do desenvolvimento da criança, acontece algo interessante. O eu começa a formar um autoconceito, a pessoa começa a fazer um juízo de si. Aparece para ela a seguinte pergunta: eu sou assim mesmo? A imagem que ela vai formando de si é o que importa nesse período. É isso que temos de ter em mente ao nos depararmos com uma criança nessa idade. Ela ainda não está se confrontando com a sociedade, mas consolidando os conceitos sobre si. Então, o que acontece? Uma criança de 9 anos já acessa o mundo dos conceitos, ela vê exemplos de virtude, vê uma pessoa corajosa, uma pessoa justa, uma pessoa nobre, honrada e se pergunta: eu sou assim ou eu sou diferente? E então, dependendo da educação que essa criança teve, do ambiente em que ela vive, começa a aparecer uma vontade de aderir a certos conceitos, ou melhor, a certos tipos humanos, ou de rechaçar certos tipos humanos e conceitos. É nessa idade que isso começa a se formar. Por isso, a pré-adolescência pode ser um momento terrível para algumas famílias, porque pode ser que a criança esteja exposta a conceitos muito negativos, principalmente nos dias de hoje, que está o caos. Ela pode não ter ainda, porque lhe falta isso no ambiente ou em sua educação, o impulso de aderir a certos tipos humanos. Pode ser que a família não esteja pronta para oferecer à criança os modelos daqueles tipos humanos. Então, por isso é muito bom ela assistir muitos desenhos que tenham exemplos de integridade, de confiança, de coragem, porque assim as crianças elas vão tendo mais coragem para realizar as coisas. Depois, na adolescência propriamente dita, vem uma outra pergunta: do que eu gosto? Agora que eu já tenho uma autoimagem, eu preciso saber do que eu gosto, o que eu posso fazer, contra quem a minha força se dirige, quais são as resistências que eu tenho de vencer neste mundo. Muitas pessoas têm dificuldade com essas definições na adolescência e carregam esse problema para a vida adulta. É na adolescência que aparece toda a noção da autoestima na relação eu e o outro. O adolescente está fazendo uma coisa anterior, mais primária, se confrontando com o mundo e testando a sua força. Por isso que a gente vê muito adolescente militante, muito adolescente assim, com raiva de tudo e de todos, e uma raiva que muitas vezes ele possa ter em casa, que ele não possa expressar em casa. Ele expressa no mundo, ele escolhe uma figura de autoridade para rechaçar, porque na verdade para cancelar, porque na verdade ele quer cancelar aquela pessoa de autoridade que feriu ou que ela foi privada de alguma coisa. A adolescência é a fase própria da idiotice que está se rompendo. É idiotice no sentido técnico do termo, do grego idios, que quer dizer fechado em si mesmo. Ele começa a se confrontar com o outro e medir o que eu posso de verdade e o que eu não posso no mundo. Aqui há uma ruptura com o modelo paterno. Os adolescentes olham para os nossos amigos e aqui fica a pergunta: quais são os amigos que nós cultivamos? Quem colocamos dentro da nossa casa? São pessoas que não gostaríamos que nossos filhos imitassem, porque esses são esses que eles vão imitar, não? Vamos lá. Por que as crianças chegam à adolescência desmotivadas? 2 desses neurotransmissores que nos ajudam muito a entender a questão da motivação em geral e da motivação nas crianças e nos adolescentes são a endorfina e a dopamina. A endorfina serve para mascarar a dor muscular. A dopamina, o neurotransmissor responsável por aquela sensação de vitória ao concluirmos uma tarefa, é o que vai gerir, o que vai fazer com que a criança ou qualquer pessoa tenha a motivação e estímulo para realizar determinada atividade. É a sensação do, isso aí, concluir uma tarefa, que bom. Quando completamos nossa to-do list, nossa lista de afazeres, vem uma sensação boa. A responsável por essa sensação boa é a dopamina. A dopamina nos motiva a continuar engajados nas tarefas que precisamos executar e cujo benefício virá somente com a conclusão. Um universo de gratificação instantâneas. A realidade é que hoje praticamente todo mundo está viciado em um excesso de dopamina. Quase todo mundo tem um smartphone na mão, tem um computador, tem um videogame. As realidades de gratificação instantânea imperam. Vamos sendo inseridos, e as crianças principalmente, nessa realidade de gratificação instantânea. E o problema é que no mundo de gratificações instantâneas não há lugar para a paciência.
As pessoas não conseguem mais ter paciência porque estão recebendo doses diárias de dopamina em excesso, muito mais do que precisariam receber ou do que recebiam no passado. A pessoa vai sendo lesada, no final das contas, por um vício em dopamina. Uma criança que cresce acostumada a ter doses extras de dopamina oriundas de joguinhos, desses aplicativos super gamificados, quando vai para o mundo real, o mundo do trabalho, do estudo sério, quando vai se confrontar com a vida, enfim, pode descobrir que não tem paciência necessária, não tem aquela capacidade de resistir, de estar ali para os outros, resistindo. E o que temos de fazer? Nós, enquanto pais, professores, terapeutas, temos de ajudar as crianças a viverem um ambiente que fomente nelas a capacidade de resistir, de fazer as coisas não somente porque existe uma gratificação instantânea, mas fazer as coisas porque é o certo a ser feito. Desde já, uma coisa que podemos fazer por nossos filhos é não deixá-los tão expostos a essa quantidade de joguinhos. Os joguinhos são lesivos, porque vão fornecendo esses shots, esses inputs anômalos de dopamina, que acabam fazendo com que a criança perca a motivação no médio prazo. Os eletrônicos também não ajudam a criança nem o adolescente a estabelecer contato interpessoal, porque como ele só está na tela ali o tempo todo, jogando, conversando com as pessoas, interagindo online no jogo, quando chega na vida real é tímido, tem vergonha, não quer se expor, não sabe como falar, não sabe como entrar, como sair. Passa 10 anos, viu, na vida. O contato interpessoal demanda uma série de habilidades e de recursos que estão ausentes nos eletrônicos. Alguns desenhos animados também são prejudiciais, porque são muito acelerados, dão muitos estímulos, muitas cores, muitos displays, muitas falas, mudam sempre muito rápido de situação. A criança não consegue ter a paciência, a calma de acompanhar uma ação se desenvolvendo no ritmo normal. Não consegue mergulhar na interação com a situação, com o personagem, com aquela relação que foi estabelecida entre os componentes do cenário do desenho. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com esses desenhos também. Ensine seu filho a não ser um covarde e comece por você. E logo aqui no começo uma pergunta, uma frase aqui dele, do Dia dos Pais que ele postou no Instagram. Os pais exigem que seus filhos não mintam. Quando os garotos não mentem e contam o que fizeram, os pais se irritam, gritam e punem. Qual filho será idiota e continuará contando a verdade com uma reação dessas? A veracidade dos filhos é alimentada pela caridade e equilíbrio dos pais. Existe em nosso ser um domínio de onde parte uma certa fraqueza, uma certa insegurança, um medo, às vezes até um pavor. É o domínio da vulnerabilidade. Ele está presente em todo mundo. Como não queremos sentir medo e insegurança, temos a tendência de tentar sufocar o domínio da vulnerabilidade. Devemos entender essa realidade e narrar o que nos incomoda. Contar a história é a melhor maneira de dominar uma realidade que nos amedronta. Narrando, tomando as rédeas da situação. Contar a história, narrar, responda à pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Quando damos voz ao domínio da vulnerabilidade, aumentamos globalmente nossa capacidade de ação. E aqui nessa parte, nesse tópico, ele fala sobre a importância de nós termos consciência do que está acontecendo com a gente. E nós ensinarmos aos nossos filhos, às pessoas que estão sob nossa tutela, de pensar: por que eu estou agindo desse jeito? O que foi que aconteceu que está gerando em mim esse sentimento? Por que eu estou triste? O que foi que aconteceu de diferente na minha rotina que tem me afetado? E quando nós encontramos, abrimos esse diálogo interno para que a nossa vulnerabilidade seja exposta, isso abre também um leque de opções, um leque de possibilidades para que haja uma nova ação, ao invés de uma reação impensada feita pelo córtex emocional, como já foi falado em outro capítulo. Lidando com o domínio da vulnerabilidade nas crianças. Chega uma criança de 5 anos e nos mostra um desenho que ela acabou de fazer. Qual é a nossa reação imediata? É dizer com todo amor do mundo: caramba, que lindo, como você desenha bem. Queremos preservar nosso filho, animal, até aí nenhum problema. O problema é quando fazemos isso a custo de diminuir o status dele. Quando olhamos para algo objetivamente ruim que nosso filho fez e dizemos que está bom, lindo, maravilhoso, estamos na realidade aumentando a vulnerabilidade dele e no fim das contas prejudicando sua capacidade de agir com coragem neste mundo.
O que estamos de fato comunicando para a criança é: você está sempre certa, mesmo quando está feio, está bonito. Tudo que você faz é bom. O efeito disso a longo prazo é algo que muitas pessoas levam para a adolescência e para a vida adulta. Uma dificuldade de se lançar em projetos, de assumir um projeto novo, a dificuldade de agir com coragem. Coragem é a capacidade de integrar no coração tudo que eu estou fazendo, é agir desde o nosso centro. E por que essa dificuldade aparece? Ela aparece porque a ação no mundo, na adolescência e na vida adulta não significa acertar sempre. Lançar-se em um projeto novo envolve a possibilidade do erro, do fracasso e da frustração. Mas se a história de vida daquele adolescente levou a acreditar que ele sempre acerta, que ele sempre faz tudo bonitinho, a ação real no mundo vai gerar nele um medo muito grande. Ele não aprendeu a ser valorizado por sua capacidade de agir com coragem, mas de acertar sempre. Ora, não é possível acertar sempre. O que é possível fazer sempre é agir com coragem, entregando tudo de si, agir com o coração. Mas entregar o melhor resultado às vezes não é possível. A criança saca isso muito rápido. Ela rapidamente conclui: eu só sou valorizado quando entrego a coisa bonitinha. Então vou parar de entregar, vou ficar quieto na minha, vou ficar tímido e inseguro. É isso que acaba acontecendo com as crianças. Então, quando seu filho lhe apresenta um desenho que, verdade seja dita, está feio, o que você pode fazer para ajudá-lo? Você pode olhar o desenho e valorizar o esforço dele em fazê-lo, dizendo algo como: caramba, que bom que você está se esforçando por desenhar cada vez melhor. Será que se você puxar esse traço aqui, o cabelo não ficaria mais parecido com o da mamãe? Fazendo isso, você estará interagindo com a criança e lhe dando ferramentas de alavancagem, ou seja, a capacidade verdadeira de ser melhor. Você valorizou o esforço dela e mostrou que está comprometido com a sua progressão diária. Não se silenciou nem julgou, mas alavancou a criança para um outro nível. Você lhe ensinou uma nova técnica: puxar para baixo o cabelo da boneca. Isso pode parecer muito duro, mas não é. É a vida. Você mostrou à criança a vulnerabilidade dela, não lhe transmitindo a falsa ideia de que ela consegue, com 5 anos de idade, desenhar maravilhosamente, e mostrou a ela uma maneira de melhorar o seu desempenho. Às vezes, precisamos fazer a mesma coisa com adultos. Essa psicologia de animador de torcida simplesmente não funciona. De que adianta dizer que está tudo certo quando não está? Isso só vai diminuindo a pessoa, minando o seu drive de mudança, sua capacidade de ir para cima da vida, de encontrar sentido no que faz e gostar de estar neste mundo. Não façamos isso com nossas crianças. Não devemos protegê-las dessa coisa tão natural e tão humana que é a vulnerabilidade. A vulnerabilidade existe para que consigamos superá-la e não sufocá-la, fingir que ela não existe, apagá-la. Devemos admitir a vulnerabilidade, contar a história e alavancar. E é isso aí. Vamos lá. #só sucesso.